que o homem com o maior QI do mundo diz sobre a Bíblia? Diz o texto que o sul-coreano com o maior QI do mundo, que é o Dr. Young-Hoon Kim, que alcançou a impressionante marca de um QI de 276. Um QI de 276. Isso é realmente nível de gênio. O maior QI do mundo. E já foi reconhecido por diversas organizações, incluindo o Official World Record e o Campeonato Mundial de Memória. Além de ele ser um cientista e um empresário de destaque, o Dr. Kim também é um cristão fervoroso e ele declarou publicamente que a Bíblia é a minha fonte de inteligência. Uma coisa inesperada, uma declaração inesperada para os padrões deste mundo, porque nos padrões do mundo, quem lê a Bíblia é retrógrado, é uma pessoa ultrapassada, a Bíblia é um livro ultrapassado. Obviamente, quem nunca recebeu o Espírito ou compreendeu o Espírito dela. Mas o Dr. Kim disse, a Bíblia é a fonte da minha inteligência e Cristo é a minha lógica, afirmando que fé e razão caminham juntas. E ele, concluindo, disse, acredito que a Bíblia é a palavra de Deus perfeita, eterna e definitiva. Portanto, a Bíblia não precisa ser atualizada. É o mundo que precisa correr atrás. Muito interessante esta afirmação. Ele também afirmou que estudar a palavra de Deus foi uma das melhores decisões de sua vida, considerando-a a área definitiva de todas as áreas do conhecimento. Palavras do Dr. Kim. Então, assim ele disse, a Bíblia é a chave para a inteligência. Ora, isso, para quem conhece a palavra de Deus, nós sabemos, quem de fato conhece a palavra, não se surpreende com essas afirmações. Não é porque ele é o homem mais inteligente do mundo que isso melhora a condição da Bíblia. Não, como ele disse, ninguém precisa atualizar a Bíblia, elogiar a Bíblia, porque nós é que temos que correr atrás da Bíblia por ser a palavra inspirada por Deus. Quando falamos em inteligência na palavra de Deus, muitos esquecem, algumas pessoas leigas no assunto da fé, pensam que fé e ciência se contradizem, que fé e ciência são incompatíveis, mas isto é ignorância da parte dessas pessoas, porque toda ciência vem de Deus. Deus é o autor de toda a inteligência e de toda a sabedoria. Ora, o Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, que era um médico da ciência, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele foi quem escreveu lá no capítulo 2, versículo 47, que quando Jesus tinha 12 anos de idade, apenas 12 anos de idade, ele se achou sentado em meio aos doutores no templo. E esses doutores o interrogavam, e todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Isso era o Jesus de 12 anos de idade, não é? Então, a sua inteligência, as suas respostas eram patentes ali. Quer dizer, toda a inteligência já vem da fonte maior da inteligência, que é o próprio Deus. Daniel e os seus amigos lá na corte babilônica também se destacaram pela sua grande inteligência e sabedoria, eram homens de Deus, homens tementes a Deus. Mas eu vou me ater ao homem mais sábio do mundo. Você vê que a Bíblia está cheia de sábios, não é? Daniel, nós temos homens e mulheres que conheceram a Deus profundamente e foram extremamente sábios. José, lá no Egito, que salvou uma nação inteira e, podemos dizer, uma geração inteira com a sua inteligência dada por Deus, conduzindo como governador o Egito. Mas vamos aqui falar um pouco mais das palavras do rei Salomão. Ele disse assim, Provérbios de Salomão,
filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência. Se entenderem as palavras de inteligência, para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Quer dizer, quando a pessoa considera a palavra de Deus, quando ela mergulha na palavra de Deus, ela aprende o sábio procedimento, ou seja, como proceder com sabedoria, que é o que a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas, infelizmente, não tem sabedoria no seu proceder. Procedem loucamente, procedem de forma leviana, inconsequente, pioram a sua situação. Mas quem se instrui na palavra de Deus adquire sábio procedimento, em retidão, quer dizer, uma pessoa equilibrada. Ela não é exagerada, ela não pende muito para um lado nem muito para um outro. Ela é uma pessoa que vive de forma reta, uma forma equilibrada, com justiça e equidade. E ele diz: ouça também o sábio e cresça em ciência. Cresça em ciência, quer dizer, quem lê a palavra de Deus cresce na ciência. Cresce no entendimento e na inteligência. E o entendido adquira habilidade. A pessoa adquire habilidade. E ele fala, concluindo aqui, eu não vou ler tudo, mas ele fala: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, você, quem não quer, não é? Quem não quer ser uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais capaz, mais sábia? Quem não quer tomar decisões mais acertadas? Todo mundo. Pelo menos é o que se presume. Mas não basta querer, você tem que buscar este entendimento. E esse entendimento tem uma fonte. A fonte é a palavra de Deus. A palavra de Deus não deve ser abordada com um espírito religioso. As pessoas que abordam a Bíblia com um espírito religioso se tornam religiosas e criam religiões. Deus não deixou para nós uma religião. Ele deixou a sua palavra. A palavra. Imagine, alguém te escreve uma carta, não é? Um amigo, um parente distante que você não vê há muitos anos, te escreve uma carta e você então pega a carta do seu amigo e torna a carta do seu amigo uma religião. É isso que seu amigo queria? Que você fizesse da carta dele uma religião? Não, ele quer que você entenda a palavra, entenda a mensagem, entenda o que ele está querendo dizer. Ele quer se aproximar de você. Por que a gente escreve cartas? Hoje em dia ninguém quase mais escreve cartas. Hoje a gente escreve mensagens, não é? No celular e tal, e e-mail, enfim. A gente comunica de forma instantânea. Mas por quê? Mesmo assim, seja carta, seja no celular, por que a gente manda mensagens para as pessoas? Porque a gente quer comunicar uma ideia, um pensamento, um sentimento, uma informação importante, e a gente quer receber o feedback de volta daquela pessoa. Não é verdade? O que você acha que Deus quer com a sua palavra? Você acha que Deus quer que as pessoas peguem a Bíblia e façam uma religião dela? Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas não atentam para as palavras de Deus. Não prestam atenção para realmente entender o que diz a palavra. Elas querem pegar a palavra como quem vai no supermercado, passa pelos corredores e olha lá os produtos nas prateleiras, com um carrinho, empurrando o seu carrinho, e ela olha o produto assim, ela fala: olha o produto, lê o rótulo, vê a marca e tal.
Eu acho que eu vou pegar esse aqui, coloca no carrinho. Aí anda mais um pouquinho, olha um outro produto na prateleira, olha, esse aqui não vou levar não. E continua o carrinho. Assim muita gente trata a Bíblia, como se estivesse fazendo compra no supermercado, pegando aquilo que quer e deixando aquilo que não quer. Se você tratar a Bíblia assim, você nunca vai tirar dela o verdadeiro espírito, o verdadeiro valor, a verdadeira inteligência que ela tem. A palavra de Deus deve ser tratada como ela se apresenta, a palavra de Deus, e ser buscada com entendimento, não com religiosidade, nem com fanatismo, nem com ignorância, burrice espiritual, porque burrice espiritual é a pessoa entrar na Bíblia e não ter entendimento daquilo que ela lê. Ela pega uma palavra que ela gosta, que apela a algo que já está dentro dela, e ela fala, isso aqui, sabia, olha, é isso aqui que eu vou me apegar. Quer dizer, a palavra não a mudou, a palavra só veio confirmar o que já estava dentro dela. E a gente não deve abrir a Bíblia para confirmar o que já está dentro da gente. A gente tem que abrir a Bíblia como uma página em branco no nosso coração, para que a palavra de Deus seja escrita no nosso coração. E não já ir com uma receita dizendo, deixa eu procurar o que eu quero achar na Bíblia. E ignorar as outras partes. Isso não é inteligência. Então, eu coloco para você, você quer ser uma pessoa mais sábia, inteligente e assim melhorar em todas as áreas da sua vida? Comece a considerar a palavra de Deus como ela é. Se você já não tem o hábito de lê-la diariamente, meditar nela diariamente, comece a fazê-lo. O meu conselho é que você, pela manhã, todos os dias, primeira coisa do dia, antes de você ler notificação no celular, antes de você ler mensagens que te enviaram, antes de você checar notícias, qualquer outra informação, você pegue a Bíblia, primeira palavra do dia, e você medite em alguns versículos, mesmo que você não entenda tudo. Mas você vai lendo. Ora, fala com Deus, pede a Deus para te orientar, apresenta o seu dia a Deus e, durante o dia, mantenha o seu pensamento naquilo que você leu. No dia seguinte, faça de novo. Se você puder, à noite, antes de você dormir, também começar e terminar o dia com a palavra de Deus é excelente. A própria palavra ensina. Deus falou para Josué, medita neste livro de dia e de noite. Então, faça isso. E no dia seguinte, repita. Mas faça isso diariamente, como você escova os dentes, como você toma banho, como você come, como você dorme. Faça isso, incorpore a palavra de Deus, uma dose da palavra todos os dias na sua vida. Primeira coisa do dia. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você vai ver o resultado na sua mente, no seu interior. Depressão vai desaparecer, ansiedade, medo. Você vai se tornar uma pessoa mais forte, mais preparada para lidar com tudo que a vida lançar sobre você. Tudo. Porque a palavra de Deus vai ser a sua fonte de sabedoria, de prudência, de inteligência, de disposição e principalmente de fé em Deus. Você não estará mais sozinho, porque quem tem a palavra dentro de si, tem Deus dentro de si, pois Deus é a palavra. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.